Não tem nada melhor que depois de uma corridinha ou uma caminhada, você parar na pracinha, olhar para aquela barra e começar a executar umas repetições. O triste é quando você não sabe fazer nada. Fala, calistênicos! Aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje nós vamos falar sobre como fazer barra. Algumas pessoas chegaram para mim no Instagram e perguntaram: cara, como você consegue fazer tanta barra? Como tudo tem um princípio na vida, eu não faço tanta barra desde que eu nasci. Eu comecei a fazer os treinamentos quando eu era mais novo, que eram bem básicos, bem razoáveis. Às vezes no fim do treino eu fazia 20, 30 barras e hoje eu tô treinando e no fim do treino eu tô conseguindo fazer 300 barras. Já teve treino que eu fiz 400 barras no final. Ou seja, tudo depende do processo. Nesses 2 últimos anos que eu resolvi levar a calistenia mais a sério como um esporte diário para mim, eu estou tendo a liberdade de aprender outros movimentos como muscle up, como explosive pull-ups, as wides alternadas e assim vai, que o mundo da calistenia é muito grande e quando você aprende a fazer a sua primeira barra, depois a segunda, a terceira, depois da 10ª para lá, aí já era, aí você pode se aventurar à vontade no mundo da calistenia, procurando aprender qualquer tipo de movimento que você queira, que com certeza o seu físico estará em outro nível. Mas para chegar nesse outro nível você precisa iniciar e o primeiro passo não é tão fácil. Hoje eu estou conseguindo fazer direto 30 barras, então eu quero passar uma série, uma lista de exercícios aqui que podem potencializar os seus ganhos do 0 até o 20. Só que isso vai precisar de uma constância sua nos seus treinos. Você vai treinar segunda, quarta e sexta, segunda e sexta, isso eu não sei. Eu sei que se você marcou de treinar 3 vezes na semana, se você continuar treinando as 3 vezes na semana e continuar aumentando suas repetições ou o tempo de isometria nos exercícios, você vai conseguir mais repetições e vai sim sair do 0 ao 20, do 2 ao 20, do 3 ao 20, ou não importa o número baixo que você esteja. Você vai ter um ganho crescente sim nas suas repetições. Então, visando ajudar aqueles que estão interessados a chegar nesse nível, eu decidi trazer alguns exercícios aqui e depois também passar uma série focada no ganho de repetições na barra. Então, vamos falar dos exercícios. O primeiro que eu quero destacar aqui é um que eu vejo como o pontapé inicial para você executar suas repetições na barra. Inclusive eu faço ele até hoje nos meus treinos de costa e bíceps, eu acabo colocando ele com uma pegada supinada, que acaba atingindo muito meu bíceps, que são as pull-ups australianas. Você está numa paralela ou qualquer aparelho que seja semelhante, assim como o que eu estou utilizando, você executa a repetição puxando até o peito e na descida você procura dar uma segurada na descida quando você estiver esticando os braços. E você vai sentir bastante contração na parte das costas, muita contração nos ombros, na tríceps, no bíceps, no antebraço. Você vai sentir muita diferença no ganho das repetições da barra, sim, diretamente. Pode parecer fácil por você estar inclinado, né, com os pés no chão, com apoio, mas não é fácil. Vai chegar um momento, o número das repetições que você vai se sentir extremamente fadigado, principalmente nas pegadas supinadas, né, focado no bíceps. Seu bíceps vai cansar e você não vai aguentar fazer. Então isso quer dizer o quê? Que você está ganhando sim. Então é um exercício que eu boto top de lista aí para você poder aprender a fazer barra. O próximo exercício que eu também faço até hoje são as pull-ups negativas ou as chin-ups negativas. É bom principalmente para quem está aprendendo a fazer barra, porque você pega e executa já a barra direto, você já pega ela na parte de cima e executa a descida segurando. Procure executar de forma bem lenta e tente sustentar um pouco o seu peso. Você vai estar fazendo uma repetição de cada vez. Então você vai ter bastante disposição para você conseguir tentar ter esse controle. Ou então, se você não conseguir executar a descida, você simplesmente sobe, já cai na posição e segura lá o máximo de tempo que você conseguir. Que também você vai estar dando o primeiro passo a você conseguir executar a descida de forma lenta. Lembrando, se você não conseguir executar de forma tão devagar, não precisa se esforçar tanto, faz no seu nível. Tente descer de uma maneira que você sinta que está tentando segurar o seu peso, não larga de uma vez só, que com certeza você vai ter um ganho muito grande fazendo esse exercício. O terceiro exercício são agora a pull-up hold. O que é a pull-up hold? É aquele exercício de sustentar, que você fica lá pendurado na barra, 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, que eu acho ridículo. Mas enfim,
ele é importante sim. Você acaba se adaptando ao tempo que você fica na barra, você começa a ganhar sim uma durabilidade maior no exercício. Passando para a parte mais teórica do movimento, eu procuro também sempre estar recomendando que você faça o exercício, mas que você não fique com o corpo solto na barra somente, que você tente levar um pouco o seu peito para frente, que você tente pegar uma postura de que está realmente sustentando e não apenas largado na barra como se fosse cair de um prédio, e tenta manter o tempo necessário para você fazer esse exercício nessa postura aí, com a musculatura das costas levemente contraída. Isso com certeza vai te dar um ganho muito mais maneiro, um ganho muito mais rápido, um exercício que fica mais focado, não fica aquela coisa largada de você só ficar pendurado lá. Ou seja, muitas vezes você fica fazendo esse exercício e não ganha nada porque você não bota um pouco de carga. E a carga desse exercício é você dar uma leve contraída nos seus músculos das costas. Você vai sentir que vai trabalhar, vai doer mais, mas quanto mais dói, mais você ganha. O nosso quarto exercício é um exercício que eu descobri tem pouco tempo, mas eu não sabia que ele era tão eficaz assim. Inclusive eu vou até procurar colocar ele na minha série agora, porque eu costumo fazer muito a prancha para abdominal, e eu descobri que existe um back plank, que é uma prancha de costas, que você senta no chão, estica as pernas, coloca o braço um pouco para trás e as mãos voltadas para frente e levanta o tronco do seu corpo e deixa o seu corpo reto no chão e sustenta ali o tempo necessário que está descrito na sua série. E é um exercício, cara, que pega bastante as costas. Não sei se é porque eu já estava cansado quando eu executei, mas, cara, você sente sim a sua musculatura contraindo e pedindo chega, não aguentando mais. Realmente, cara, ela te dá um ganho sim. Eu trouxe recentemente, eu não conhecia. Eu pesquisei, encontrei esse exercício e fiz essa série aí. E realmente, cara, eu senti muito desconforto nas minhas costas. Desconforto bom, né? Aquele desconforto que você sente que tá crescendo. Então, eu coloco esse exercício aí no fim da minha série. Pelo que eu senti na execução dele, como o músculo estava trabalhando, eu acredito que ele tem um grande potencial no seu ganho das repetições das barras. Agora vamos falar um pouco da série que eu fiz aí. Eu coloquei esses exercícios em ordem. Então, o primeiro exercício aí que tá aparecendo é Australian Pull-ups com 10 repetições e 30 segundos de descanso, para o próximo exercício, que é o Negative Pull-up, que são as barras negativas com 5 repetições basiquinha. Você pluga na barra e desce de forma lenta, tentando sentir bastante a sua musculatura trabalhando, e fica um movimento, uma base para você executar as barras até de forma mais bonita. Foca nas negativas, elas vão te deixar com uma classe quando você for fazer as suas barras, e é algo assim maravilhoso quando você faz de forma limpa. E também com 30 segundos de descanso para o próximo exercício, que são as Negative Chin-Ups, que as Chin-Ups nada mais é que a pegada supinada. Então vai trabalhar bastante o seu bíceps, bastante o seu antebraço. Também mantém a mesma forma da descida bem lenta, formando aquele movimento limpo. E descansa 30 segundos e depois vamos para as próximas, que é a Pull-Up Hold, de forma esticada. Mas lembre-se, não é o esticado largado, é o esticado que você contrai a musculatura das costas. Você tem que procurar sentir qual músculo você quer atingir. Então você dá aquela leve contraída na sua escápula, joga o peito para frente e segura o tempo de 45 segundos. Se você não aguentar 45, faz 30, se não aguentar, faz 10. O importante é que você começou a fazer 10, no outro dia você tem que fazer 15. Não é fiz 10 no outro dia, eu vou fazer 8. não, é sempre crescendo. Então você descansa 30 segundos após isso e vamos para o nosso grande, magnífico back plank. Você fica 30 segundos, eu quis colocar 30 segundos que eu achei um número legal, ideal para você desenvolver, até porque você vai estar saindo do pull-up hold de 45 segundos, então é bem cabível você fazer o back plank de 30 segundos. Se você não aguentar, usa a mesma sistemática que eu falei, mas é sempre crescendo. Descansa 1 minuto e 30 segundos para refazer todo o round. Aí você volta lá na Australian Pull-up, depois negativo de novo, e faz isso 4 vezes. E procura fazer isso de 2 ou 3 vezes na semana, que você vai ter um ganho sim nas suas barras. E volta aí para comentar se você conseguiu executar a sua primeira pull-ups. Então é isso aí, pessoal, esse foi um vídeo rápido só para ser bem direto, para poder passar uma base para você iniciar e parar de passar vergonha de chegar na praça e não saber fazer barra. Agora com certeza eu espero que você dê toda a sua dedicação, todo o seu empenho, toda a sua constância para você poder sair desse nívelzinho aí e conseguir fazer uma repetição na barra, pô, 2
2 repetições, 3 repetições e chegar até o 20 brilhando lá, com toda a disposição possível e quem sabe até virar um calistênico aí e acabar se apaixonando por esse mundo que nem eu me apaixonei. E é isso aí, galera, e não se esqueça, o trabalho duro sempre vence a genialidade.